Deus. A paz do Senhor para você que está nos assistindo. Nós estamos dando início a mais uma aula do RC Teens. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é sobre esse amor que nós vamos cantar nessa hora. Aleluia, louve ao Senhor. Vitória, uma palavra com um significado gigantesco para nós. A palavra de Jesus nos traduz o que de fato é vitória. Somos mais do que vitorioso por aquele que nos amou e Ele vivo está. Filho, tome posse dessa palavra, acredite em Jesus, confie na sua palavra. As tribulações, as tempestades podem se levantar, mas nós cremos que em Jesus
todas as coisas já estão preparadas e o nosso fim é a salvação e a vida eterna. Não existe nada mais do que precioso, a presença dele é poderosa para fazer infinitamente mais. Creia nessa palavra e viva. Vitorioso você e a sua casa são, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa palavra de hoje, ela traduz um pouco sobre vitória. Eu gostaria que você anotasse para que juntos nós pudéssemos aprender um pouco mais da palavra de Jesus. Afinal, este alimento aqui ele é vivo e verdadeiro. E todos os dias, algo novo ele tem preparado para mim e para você. Amém? Abra então aí o seu caderno, pegue um bloquinho, prepare o seu material agora, separe a sua Bíblia, a sua caneta, porque nós cremos que neste momento grandes coisas o Senhor fará por nós. O tema da ministração é: você é mais que vitorioso em Jesus. Para a gente falar de vitória, me veio sempre, e toda vez que eu estudava a palavra de Jesus, Jesus me dizia algo. Para você ser vitorioso, é necessário ser sincero. Como assim? O que a vitória tem a ver com sinceridade? E para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, nós precisaríamos buscar a história dessa palavra, sinceridade. Eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas a fundo eu não sabia a história dessa palavra. E hoje eu trago essa história para vocês. E aí eu anotei aqui. Essa palavra, ela foi inventada pelos romanos quando alguns artesãos desonestos fabricavam vasos. E ao final do processo, eles viam que alguns haviam trincado. Na tentativa de não perder dinheiro, eles usavam uma cera especial. E essa cera ela era utilizada para quê? Para esconder. Então, vejamos, um vaso, ele estava sendo preparado, mas ao mesmo tempo esse vaso ele tinha um defeito. Mas as pessoas estavam tão engajadas, tão envolvidas no quê? No dinheiro, que elas não queriam perder. Perder para quê? Não, a gente dá um jeito. E aí eles começaram então a passar essa cera especial para esconder. E a história continua. Eram usados para armazenar água, vinhos e alimentos. E com o tempo a cera derretia. Então os vasos naquela época, eles eram utilizados para estes fins. Só que ao mesmo tempo essa cera, com o passar do tempo, naturalmente ela derretia. E aí vem então a continuação e a finalização. O povo descobriu e passaram então a comprar vasos sem cera, sem defeito. Por quê? Porque aquilo que está oculto aos olhos naturais, uma hora eles são revelados. Sabe por quê? Porque para o Senhor nada fica oculto. E aqui nós já começamos então a aprender um pouquinho sobre essa questão de ser mais que vitorioso em Jesus. O primeiro ponto aqui que nós vemos então é a sinceridade. Filhos, não adianta a gente se apresentar em Jesus, se apresentar àquele que vive e reina de qualquer forma, ou não entregar o que Jesus espera que nós entreguemos. É necessário que a gente se entregue totalmente de todo o coração. É necessário que haja um arrependimento sincero. Um arrependimento que Jesus espera de mim e de você. Filhos, aqui nessa ministração dessa palavra da sinceridade, nós vemos a representação de um vaso. E aqui nós vemos e podemos trazer para as nossas vidas, muitas vezes nós somos assim. Para nós não perdermos as coisas ou para nós não sermos excluídos da sociedade, às vezes nós tapamos buracos nas nossas vidas querendo esconder de Jesus. Mas do Senhor nós não podemos esconder. E uma pergunta aqui eu fiz para mim mesmo e eu gostaria de partilhar com você. Como está o nosso coração? Será que estamos apresentando ao Senhor hoje, totalmente dispostos a viver o novo e reconhecê-lo como Senhor e Consumador das nossas vidas? Será que hoje o nosso coração está disposto para receber aquilo que é santo? Ou será que na nossa vida, o nosso coração hoje ele está tapado com ceras
escondendo aquilo que nós precisamos abrir mão. O vaso, ele precisa ser ajustado ou ele precisa ser renovado? Filho, chega um determinado momento da nossa vida que o renovo precisa acontecer. Chega um determinado momento da nossa vida que nós precisamos dizer: Espírito Santo, até aqui eu fiz, mas daqui em diante eu entrego a minha vida ao Senhor. E hoje nós veremos uma parábola muito especial, falando um pouquinho sobre esse aspecto da sinceridade. Abra sua palavra comigo em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Essa passagem aqui, ela fala sobre o fariseu e o cobrador de impostos. Uma parábola muito conhecida. Mas nós vemos as características de duas pessoas totalmente diferentes. Mas gravem essa palavra, sinceridade. A sinceridade, a disposição em fazer o melhor sempre, viver Jesus Cristo como Senhor e Autor das nossas vidas. Isso é o que de fato mudou a vida desses homens. Ou melhor, de um deles, né? Veja comigo o capítulo 18, versículo 9 de Lucas, e diz assim: Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bom e desprezavam os outros. Filho, olha só, aqui Jesus já começa a nos dizer nesse versículo 9 a separação dos que se achavam bons e de que outros eram desprezados. Nós vemos então as características de duas pessoas, aqueles que se achavam os tops. Sabe aquelas pessoas que se acham o rei, a rainha? Aquelas pessoas que ao conversar com elas você já percebe, sabe, a gratidão externa, aquela coisa exagerada. É exatamente aqui que Jesus já está nos mostrando a diferença de duas pessoas. E nós precisamos entender, então, a partir desse versículo, quem eram os fariseus e quem eram, de fato, os publicanos, esses cobradores de impostos. Você já parou para avaliar ou para pesquisar as características dessas duas pessoas? Fariseus, e eu anotei aqui, eu gostaria que você registrasse isso. Eles eram homens zelosos, eles cumpriam com a lei, olha só, mas, infelizmente, eles não se preocupavam em servir a Jesus. Eles estavam mais preocupados com relação ao que eles precisariam fazer do que ao serviço, do que se entregar àquele que poderia fazer. E olha só, eram mais importantes as opiniões das pessoas que os cercavam do que propriamente a que vinha de Jesus. E aqui eu coloquei, né? Eles seguiam a Jesus, mas não o seguiam porque queriam aprender, mas eles buscavam uma razão para acusá-lo. Queridos, nós precisamos entender que os fariseus aqui, eles adoravam a Jesus, na verdade eles rendiam os serviços, buscavam, iam atrás de Jesus ali, mas eles tinham um propósito. E olha só, onde está o tesouro, ali está o seu coração. Nós já vimos isso. Os fariseus não estavam preocupados em se entregar e se encher daquilo que era santo. Eles estavam preocupados em buscar algo para acusar Jesus Cristo. Mas eles eram o quê? Homens zelosos e eles cumpriam com a lei. E os publicanos, os cobradores de impostos? Primeiro, eles eram cobradores de impostos, não eram pessoas queridas pelo povo. Por quê? Porque muitos tinham a fama de serem ladrões. Sabe por quê? Alguns publicanos cobravam mais impostos do que o necessário. E hoje nós vemos, olha só, uma história há muitos anos atrás. Hoje nós vemos pessoas que também possuem essa ganância. A ganância pelo dinheiro, de ter mais. Mas olha aqui, não termina por aí. Eles não eram bem vistos ou dignos do perdão para os fariseus. Mas a minha pergunta é, existe acepção de pessoas? Será que de fato os fariseus são melhores do que os publicanos? Ou os publicanos são melhores do que os fariseus? Nós veremos. Abra sua palavra comigo aí, nós daremos continuidade. Lucas 18, agora no versículo 10. E diz assim a palavra de Jesus: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim:
Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Filhos, olha que passagem linda, e aqui nós vemos a continuidade e finalização desta ministração. Vimos as características dos fariseus e dos publicanos, mas aqui a palavra de Jesus diz que aquele homem que entrou ali, o fariseu, ele ficou em pé e orou sozinho. E ele bateu no peito, e olha só, ele começou a orar bem alto: ó Deus, eu te agradeço. E aqui existe a possibilidade sobre aquela palavrinha que nós vimos lá no início da nossa ministração. O que é ser sincero? Será que nós estamos sendo como esse fariseu, que naquele momento, e nós reconhecemos que eles estavam ali buscando algo para acusar Jesus, mas ele estava declarando somente com a boca? Será que havia verdade no coração? Aqui nós vemos através da ministração de Jesus que não. Ele falou para engrandecer. Ele disse aqui que ele não era desonesto. Por quê? Porque ele estava apontando também para a função e o erro do outro. E aqui existe uma característica importante. Nós jamais podemos apontar ou julgar o nosso próximo. Quem somos nós para dizermos se a pessoa está viva ou morta em Jesus? Isso cabe ao nosso Deus. Nós devemos amar o pecador, mas não ao pecado. Existe uma diferença entre esse aspecto. Não é também deixar fazer de qualquer jeito. Não é deixar fazer o que as pessoas querem. É amar sim, porque quem ama corrige. Mas nós precisamos entender que o julgamento não nos cabe. O julgamento cabe a Jesus Cristo. E aqui eu coloquei uma reflexão para nós. Estamos mais preocupados com a aparência ou com o coração? Filho, aquele fariseu aqui da palavra de Jesus, ele nos mostra algo. Ele estava mais preocupado com a aparência. Eu preciso mostrar, eu preciso dizer para que Jesus e as pessoas vejam. Mas Jesus está preocupado com a sua aparência ou com o seu coração? Jesus está preocupado com o que você tem ou com o que de fato há em você, lá dentro? As coisas acontecem de dentro para fora. O sobrenatural, ele acontece de dentro para fora. O arrependimento, nós já vimos isso, ele vem de dentro para fora. É uma mudança de vida. Nós precisamos entender que hoje nós precisamos tomar uma decisão. A decisão não nos cabe a partir de amanhã ou no ano seguinte, em 2021. Não, filho, a decisão é hoje, é agora. Jesus Cristo espera uma decisão sua, uma tomada de atitude sua. E Jesus espera que você viva o sobrenatural. Mas para isso é necessário se entregar de todo o coração. E aqui eu anotei uma pergunta também. O que é ser santo? Nós estamos tanto falando de santidade, tá bom. O que é ser santo? E eu anotei aqui, eu gostaria que você refletisse comigo. Apenas realizar o que esperamos que Deus fizesse ou que Ele faça, mas pensando na troca em receber algo, isso é ser santo? E aí eu continuo aqui. O que tenho vivido demonstra o que eu tenho buscado no secreto? Olha essa pergunta. O Espírito Santo, a partir do momento que eu estava estudando, ele me mostrou. O que eu tenho vivido demonstra o que eu tenho buscado no secreto? É uma pergunta. E aí, o que você tem vivido hoje demonstra aquilo que você tem buscado no secreto? E aí eu fiz uma outra pergunta para mim mesmo. Estamos no mundo por mérito nosso ou pela misericórdia do Senhor? Queridos, olha que pergunta. Quando eu estava estudando essa palavra de hoje, o Espírito Santo me mostrou algo aqui. Estamos aqui por mérito nosso ou pela misericórdia do Senhor?
Às vezes nós nos esquecemos que nós não somos merecedores de nada. Se não fosse a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus, eu e você nem estaríamos aqui hoje. Mas porque Ele nos amou e porque Ele se entregou, hoje nós somos livres, livres para adorá-lo e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o mérito é dEle. Filhos, olha que coisa importante. Eu tenho convicção que hoje, talvez, em algum momento da nossa vida, nós já estivemos na posição de fariseus. Ah, Deus, eu não preciso de você. Ah, Senhor, olha, eu faço, tá? Deixa que agora é comigo. Filhos, Jesus está preocupado com o teu coração. Não viva de aparência. Tem muitas pessoas que estão no mundo hoje vivendo uma vida que não pertence a que Jesus preparou para elas. É isso mesmo. Tem pessoas que estão vivendo na riqueza, pessoas que estão buscando algo que Jesus não preparou para mim e para você. E hoje Jesus está nos mostrando, ainda dá tempo de nós nos entregarmos de coração. E aqui nós vemos, através daquela história de uma ministração que já foi ensinada aqui para vocês, sobre o jovem rico. Lembra-se? Aquele jovem, ele estava ali dizendo: Jesus, eu obedeço os seus mandamentos, mas o que é necessário para que eu tenha a vida eterna? Filhos, é necessário que haja a entrega, o arrependimento, é necessário que haja disposição em servir. É necessário que haja disposição em segui-lo. E para seguir Jesus, a gente precisa decidir segui-lo. Ah, eu vou seguir Jesus no sofá da minha casa? Ah, tá bom assim. Não, filho. A gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa viver. E aqui, através da vida daquele jovem rico, nós precisamos entender uma característica, uma palavra que eu gostaria que você gravasse no teu coração. Há um processo. Às vezes nós achamos que nós já temos a vida eterna ou já somos salvos por aquilo que nós já vivemos. Filho, a santidade, a salvação, ela é diária. Jesus um dia Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te perdoou, mas a salvação ela vem todos os dias. Sabe por quê? Porque se você recebesse a salvação no primeiro dia que você aceitasse Jesus e naquele momento você já fosse salvo, você concorda comigo que nós não precisaríamos viver com Jesus diariamente? Se nós, no momento que nós aceitássemos, nós fôssemos tão autossuficientes assim, o pecado não nos bateria à porta. Mas aqui Jesus está nos mostrando algo. Todos os dias o pecado vem, ele bate e ele te chama. Mas todos os dias nós temos a possibilidade de viver o sobrenatural do Senhor também. E aqui o Senhor nos leva a entender Salmo 145, 18, diz assim: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Filho, olha que versículo maravilhoso. Ele está perto de todos os que pedem ajuda, mas não é qualquer tipo de ajuda não. Ele só pode fazer o extraordinário na minha vida e na sua vida se há sinceridade, se há uma entrega de coração. E um texto aqui, um versículo que eu gostaria que você gravasse. Essa frase aqui mexeu muito comigo e eu gostaria que você registrasse isso para a tua vida. Satanás planeja nos destruir, mas a planta da casa foi pensada e projetada antes da destruição. Jesus é o arquiteto e o engenheiro. Filho, olha que frase incrível. Grave isso no teu coração. Satanás planeja nos destruir. Todos os dias o pecado nos chama. Mas a planta da casa foi pensada e projetada antes da destruição. Se ele pensa em nos destruir, nós já fomos projetados e planejados pelo Senhor antes. E aqui eu termino a frase dizendo: Jesus é o arquiteto e o engenheiro. Filho, Jesus hoje está te dando uma oportunidade de você viver aquilo que há de verdade, aquilo que há de sinceridade. O secreto, ele precisa ser revelado. O que a sua vida hoje tem revelado? A tua vida hoje tem revelado aquilo que você tem buscado no secreto? Será que nós estamos buscando a verdadeira intimidade, a verdadeira presença de Jesus em nós?
Será que nós estamos numa posição de fariseus ou será que nós estamos na posição de publicanos? Por mais que aqueles publicanos cobrassem altos impostos, eles também disseram a Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor. Há uma diferença entre eu não roubo, eu não... Filho, a sinceridade vem daqui, ó, da verdade que há em mim e em você, do coração. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado por este tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor nos ensina que o Senhor está disposto a fazer o extraordinário em nosso coração. Pai, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti. Espírito Santo de Deus, entra sobre cada lar agora, entra sobre cada vida agora. Espírito Santo, faça-nos de novo. Se o Senhor tiver que limpar, que o Senhor limpe. Se o Senhor tiver que restaurar, que o Senhor restaure. Se o Senhor tiver que fazer algo novo, faça. Mas Espírito Santo de Deus, nós estamos dispostos a servi-lo de todo o coração. Assim como Davi, Senhor, tinha um coração segundo o Teu, nós queremos que a Tua vontade, que a Tua doce presença seja revelada nas nossas vidas. Espírito Santo, entra sobre cada tim agora. Ah, Deus, se cada um aqui que nos assiste precisa, Deus, ser restaurado, precisa ser curado, precisa ser transformado pela Tua palavra, que a Tua palavra entre agora, que a Tua palavra traga renovo, que a Tua palavra traga restauração e transformação. Pai, nós não somos perfeitos, nós erramos sim, Pai, mas o Senhor está disposto a viver e a fazer o extraordinário num coração sincero, num coração quebrantado. O Senhor, Pai, o Senhor espera que hoje nós façamos uma entrega verdadeira. Por isso nós dizemos: entra na nossa casa, entra na nossa vida e faça o sobrenatural, em nome de Jesus, Filho. Creia nessa palavra e acredite, o Senhor é a rocha inabalável e nada vai tirar eu e você do propósito que Ele tem preparado para mim e para você. Creia em Jesus e você e a tua casa serão salvos. Amém. Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. A glória do Senhor é real dentro da minha vida e da sua vida. Acredite em Jesus, confie nesse nome que tem o poder para fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua presença. Espírito Santo, a Tua presença é real. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, na nossa família. Espírito Santo, mova o sobrenatural e que neste dia a Tua graça se envolva, Senhor, a minha vida, a vida desses que nos assistem.
assistem, a vida da nossa família, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos que nós provaremos o sobrenatural, porque nós acreditamos num Deus que tudo pode. Espírito Santo, faça o novo em nós todos os dias, em nome de Jesus. Queridos, acompanhe a nossa programação no Facebook, no Instagram e no YouTube. Seja muito abençoado e que nesse momento você continue adorando a Jesus. Deus te abençoe, uma semana extraordinária.